A coragem de Davi, a conversa com os soldados e a decisão de enfrentar Golias. O relato do jovem Davi enfrentando o gigante Golias é uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, repleta de fé, coragem e confiança absoluta em Deus. Antes de derrotar o gigante, Davi teve uma importante interação com os soldados do exército de Israel que revela seu caráter e o motivo pelo qual decidiu lutar. Não pela glória pessoal, mas pela honra do Deus vivo de Israel. O cenário do confronto. O exército de Israel, liderado pelo rei Saul, estava acampado diante dos filisteus no vale de Elá. Entre os filisteus, havia um guerreiro temido, Golias, de Gate, um homem de quase 3 metros de altura, armado com uma lança enorme e protegido por uma armadura impenetrável. Por 40 dias, Golias desafiava Israel, insultando seu exército e zombando do Deus deles, exigindo que enviassem um campeão para enfrentá-lo em combate singular. O medo tomava conta dos soldados de Israel, que se sentiam impotentes diante do desafio. A chegada de Davi. Davi era apenas um jovem pastor, o caçula dos filhos de Jessé. Naquele momento ele não fazia parte do exército. Estava em casa, cuidando das ovelhas, quando seu pai o enviou para levar mantimentos a seus irmãos que serviam na linha de frente. Ao chegar ao acampamento, Davi escutou os insultos de Golias e observou a reação dos soldados israelitas. Todos estavam apavorados, recuando diante das palavras do gigante. Curioso e indignado, Davi começou a conversar com os soldados. Ele perguntava: "O que darão ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel da vergonha?" Mas sua pergunta logo se transforma em uma profunda indignação espiritual. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 26. Para Davi, não se tratava de uma simples batalha militar, mas de uma afronta direta contra Deus. Ele não conseguia entender como um povo que servia ao Senhor podia permitir tamanha humilhação. Era inadmissível para Davi que um servo do Senhor se calasse ou se escondesse diante do inimigo. Ele via em Golias não apenas um inimigo físico, mas um símbolo da arrogância contra Deus. A convicção inabalável de Davi. Enquanto os soldados demonstravam medo, Davi demonstrava fé. Sua confiança vinha da experiência pessoal com Deus. Quando tentaram dissuadi-lo da ideia de enfrentar Golias, ele respondeu que, ao cuidar das ovelhas de seu pai, havia enfrentado e matado leões e ursos com as próprias mãos. Em sua visão, Deus o livrou nesses momentos e também o livraria da mão do filisteu. Essas palavras chamaram a atenção do rei Saul, que mandou chamar Davi. Mesmo diante do rei, o jovem manteve sua firmeza. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 1 Samuel 17, 32. Saul tentou dissuadi-lo, argumentando que ele era apenas um moço, sem preparo militar. Mas Davi reiterou sua fé, explicando que o mesmo Deus que o livrou dos animais selvagens o livraria de Golias. Saul então cede, mas tenta vestir Davi com sua armadura real. Porém Davi, sem costume com tal equipamento, decide rejeitá-la. Seu combate não seria vencido pela força humana ou por armas de guerra, mas pelo poder do Senhor. A escolha da funda e das 3 pedras. Davi desceu ao ribeiro e escolheu cuidadosamente 5 pedras lisas, não 3, como às vezes é dito de forma simbólica, mas o texto bíblico fala em 5. 1 Samuel 17, 40. Pegou sua funda, uma arma que já conhecia bem, pois a utilizava para proteger o rebanho. A escolha não foi infantil ou irresponsável, era estratégica. Davi confiava nas ferramentas que Deus havia colocado em suas mãos e nas habilidades que havia desenvolvido no campo. A funda era leve, precisa e mortal nas mãos de quem sabia usá-la. E mais importante, era símbolo de simplicidade e fé. Não era a armadura de um rei ou a espada de um guerreiro, mas o instrumento de um servo de Deus confiando inteiramente em seu Senhor. A declaração de fé. Ao se aproximar de Golias, Davi não recua, mas proclama palavras que ecoam até hoje. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17, 45. Davi não confiava em si mesmo, sua força vinha da certeza de que Deus estava com ele. Para ele a batalha já estava vencida, porque não era sua, era do Senhor. O propósito maior.
Davi não queria fama, nem glória. Ele mesmo declarou que o motivo do combate era para que toda a terra soubesse que há Deus em Israel. 1 Samuel 17:46. Sua motivação era puramente espiritual. Demonstrar que Deus é soberano, que não precisa de espadas para salvar, e que aqueles que confiam nele jamais serão confundidos. Conclusão. A conversa de Davi com os soldados de Israel revela um contraste claro entre o medo dos homens e a fé de um coração temente a Deus. O que levou Davi a enfrentar Golias não foi orgulho, mas uma convicção profunda de que o Senhor luta por aqueles que confiam nele. Armado apenas com uma funda e pedras, e com uma fé inabalável, Davi venceu o gigante e provou que com Deus, mesmo o menor pode vencer o maior, e que a verdadeira força está na confiança no Senhor dos Exércitos.